Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana a gente tem um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui com a gente. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E, cara, o Fortnite tá diferente, né? Tá um pouquinho, né? Na verdade, eu acho que a origem do Fortnite veio daí, né? Você coloca um monte de jovens numa arena e deixa o pau comer, né? Bom, deixa eu me apresentar. Para quem está chegando nesse canal da Black pela primeira vez, eu sou o Xion, o seu memeiro de plantão, né? E hoje nós não vamos falar de Fortnite, mas nós vamos falar de um Battle Royale que é muito mais insano que Fortnite. Afinal de contas, né? Nada se chama Jogos Vorazes por acaso. Exatamente. E hoje a gente tá aqui com mais uma presença ilustre novamente, senhorita Maria. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, eu aqui de novo. Sou a Maria do blog Pipoca e hoje a gente vai falar aí de uma batalha, não é Fortnite mesmo, mas tá aí na mesma linha de jovens tentando ver quem que morre por último aí, né? Então, Que educativo. Vamos ter que botar censura no programa. Então, é, pessoal, sejam todos muito... Bom, Pode falar. vou te interromper só um pouquinho. Manda, manda. Ó, Bom, já que nós estamos falando, né? Bom overview, né? E que a sorte esteja sempre a seu favor para aguentar até o final desse programa comigo e com o MD. É É, isso. é isso aí. Boa sorte, Maria. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos ouvindo aí a mais um Overview. As ilustres presenças aí da Maria Tião. E hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente. A gente vai conversar com você, meu querido, você, minha querida, que ainda não sabe, ou, assim, tá na dúvida, né, se deve ou não assistir ao mais novo filme da franquia Jogos Vorazes. Afinal, já tem muito conteúdo para consumir que veio antes e provavelmente você não vai entender nada e vai ficar perdido, certo? Pois é, o assunto é justamente esse. E Maria, como você já não é estreante aqui na Black, quem eu vou jogar na fogueira é o Xion. Porque. Não porque ele tá estreando, mas porque aparentemente eu tenho uma rixa pessoal com ele, né? Xion, você que é um cara que entende de jogos vorazes muito mais profundamente do que eu, dá pra assistir o filme inteiro sem conhecer previamente o resto da história? Dá sim, Então, tranquilamente. pessoal, esse aí foi o overview de hoje, beleza? Um beijo pra vocês. Eu sou o MD, fico com vocês na próxima semana. A gente se vê numa próxima e tchau! Não, é meme, galera. Brincadeira. Tem muita coisa por vir por aqui, não se preocupem, bora pro papo, beleza? Maria, você que não estava ciente dessa brincadeira que a gente ia fazer e já é uma grande conhecedora do assunto ou ainda não conhecia quando foi assistir? eu vou te falar que eu assisti todos os filmes de Jogos Vorazes, mas faz alguns anos, né? Porque começou aí o lançamento em 2012 e aí foram lançando os próximos, né? E depois não lançou mais nenhum. Então, a minha memória, ela é uma memória muito ruim. Às vezes eu assisto um filme e parece que eu nunca assisti aquele filme na minha vida, porque eu não lembro mais o que estava ali. Então, eu já conhecia a franquia, mas eu quis assistir o primeiro Jogos Vorazes de volta pra assistir, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Uhum, Vou te dizer que não mudou muito a minha experiência, mas tem umas piadinhas ali que ajudou a pegar no ar. Mas uhum. assim, você pode ir assistir super sem saber o que é Jogos Vorazes, o que vai acontecer, enfim, e vai ter uma experiência bem parecida.
Você, Sean, que já dá pra ver aí que você trouxe suas armas secretas, sua coleção de livros aí atrás. Você tem mais. Você que tinha mais experiência, assim, acha que mudou bastante? Acho que quem não assistia como eu, que tive uma experiência, teve uma experiência muito diferente da sua? Não vou dizer que bem diferente, mas quando você tem o pré-conhecimento, você vai ter alguns detalhes que vão te chamar muito a atenção, tá? Uhum. E claro, para quem não assistiu, assistam. Vai ser uma experiência ótima, e vai te despertar a curiosidade em querer saber o destino, né, daqueles personagens. Inclusive dois personagens, né? O Snow, propriamente dito, afinal de contas, a história é baseada nele, né? E os Jogos Vorazes mais pra frente depois trata dele também. E, e a Tigris, eu demorei pra pegar a referência dela, né? Mas ela também está presente nos outros filmes, e daí eles fazem a relação dela com o Snow nesse filme, coisa que não acontece no nos filmes, né? Nos três primeiros filmes. Então, tem alguns detalhes que realmente vão te chamar a atenção se você já tiver essa experiência prévia com os três filmes. Alguns fanservices que você vai pegar, inclusive a relação da. Ah, da Lucy. Nossa, que branco que me deu. Algumas relações da Lucy com a Katniss, inclusive em sinais que ela faz e tudo mais, né? Então são algumas coisas que na hora que eu vi, eu tava, né? O MD foi assistir junto comigo, eu tava com a minha noiva do lado, eu sabia que ele não tinha assistido, então eu olhei pra ela e falei assim: Você lembra dessa parte aí? Que ela fazia a mesma coisa lá no outro filme? Então, a experiência ela fica mais completa, porém, né, se você for assistir pela primeira vez e nunca teve contato com a franquia Jogos Vorazes, o filme ele constrói bem o que são os jogos, por que eles existem, no que eles consistem, tá? E o que acontece depois disso tudo, qual é a intenção dos jogos e como ele age na mente das pessoas, digamos assim, né? Que sempre foi a premissa dos Jogos Vorazes, né? Ele tem uma crítica muito, muito forte nesse ponto e esse filme mantém essa pegada crítica que os demais tinham também. Falou bonito, hein? Oxi. Cara, então, pra quem não entendeu até agora do que a gente tá falando de um filme que é uma prequel, tá? É um filme pré. Sei lá, se você assistiu Star Wars quando lançou e depois soube que teve três filmes que vieram depois, mas que é um, dois, três e não quatro, cinco, seis, nem nada assim. Pois é disso que a gente tá. Disso que o Xion principalmente tá falando, né? Do que vem depois e que na verdade é explicado agora que veio depois, mas é antes. Meu Deus do céu. Tá. Quem assistiu o Loki tá me entendendo. É, o filme ele é uma prequel, ou seja, a história que acontece é antes do que a gente já tinha visto, antes do que o universo do Jogos Vorazes apresentou pra gente. Né? E a premissa da prequel é o quê? Dar mais gancho, dar mais história, explicar a lacuna que ficou aberta. E eu não sei vocês, mas pra mim a prequel tem a função, basicamente, de não só alimentar os fãs, aqui eu não consigo pensar em uma tradução melhor que alimentar, mas de que alimentar os fãs com conteúdo de coisas que eles já gostam, mas também trazer novos fãs que ou não pegaram o hype da época, ou não conheciam, ou eram muito criança para conhecer e agora estão conhecendo. Para vocês, vocês acham que a prequel também serve esse propósito? Vou deixar a Maria falar, né? Ah, Eu Já fiquei. falei demais. eu já Será que eu quem caí? manda. Será que É eu que eu já caí? falei, é que eu já falei demais, então. Não, eu tô deixando pro especialista Jogos Hum. Vorazes aqui. Eh, então, eu realmente, na minha visão de marqueteira, a prequel é mais uma forma de te arrancarem dinheiro da bilheteria e o fã falar: "Ah, eu preciso ver", quando você acha que acabou tudo, né, acabou toda a história, não tem mais de onde arrancar, e daí eles conseguem
arrancar mais uma história aí. Acho que o último do Harry Potter, que foi Animais Fantásticos, é um ótimo exemplo, que também pode ser chamado de prequel. E realmente é uma forma de alimentar ali os fãs. Eu peguei a época da galera fã de Jogos Vorazes e tal, e que lia todos os livros e ia no cinema. E aí eu meio que tinha esquecido, assim, dessa época, sabe. E aí quando veio esse filme, parece que acordou todo mundo, né. Então é meio igual a questão de Crepúsculo. Se lançassem um novo Crepúsculo, com certeza todo mundo ia lá assistir, nem que seja uma história de um personagem que a gente nem gostava tanto. Então eu acho que prequel é realmente uma boa forma de reviver os fãs e trazer os fãs de volta, enfim. Então eu acho que funcionou bem nesse caso, mas também não é um filme que as pessoas lembram muito, né, então, assim, não marca tanto, quanto a saga em si, né, então mas, se bem feito, realmente, dá um bom resultado, né. Uhum. Eu também, acho que foi a primeira coisa que eu comentei com o Xion depois do fim do filme. A gente levantou e falei, olha, eu sei que prequel nada mais é que o famoso milking, né? Você vai lá e você começa a tirar leite da vaca quando não tem mais. Exatamente. Ah lá, essa aqui é uma referência específica demais, mas quem gosta de GTA vai entender, que é o Gigaton fazendo os segredos gigatônicos de GTA San Andreas. Quem conhece sabe, é literalmente isso. Você tá tirando leite de pedra já, porém, cara, foi bem feito, vai. Vamos comentar, vamos chegar num consenso aí que foi bem feito, porque se você pega uma prequel como é Solo, né, de Star Wars, o relacionamento de Star Wars, que é uma franquia que abriu muito dentro do próprio universo. Solo é uma prequel que simplesmente não encaixou. Não teve nossa, alguma coisa. Não, teve nada. Então, eu acho que sim, prequel ela é feita para você ganhar um pouco mais de dinheiro em cima de uma coisa que já foi feita. Porém, quando ela é bem feita, você não só tira uma grana por ter feito algo, mas como você dá gancho para fazer mais coisas porque ela ficou bem feita. É tipo fazer uma série e ter uma segunda temporada. Só que nesse Sim. caso, a segunda temporada vai dar uma de filler do Naruto e contar um monte de coisa que aconteceu no passado. Porém, continua ganhando uma graninha. Né, e Xion, o que você acha das prequels? Bom, aí depende muito da prequel, né? Essa daqui, por exemplo, que nem a Maria comentou sobre os filmes do Harry Potter, né? Eu acho que a principal diferença aqui é que esse dos Jogos Vorazes, especificamente, foi baseado num outro livro que foi lançado pela própria autora, pela Suzanne Collins, diferente do que aconteceu com o Harry Potter, porque o Animais Fantásticos, na verdade, ele não era especificamente um livro que contava uma história, ele era como se fosse uma enciclopédia, né, né? E daí eles desenvolveram uma história usando o nome, né, e tudo mais. E assim, o os Jogos Vorazes, ele deixou muitas. Daí eu não sei se foi a intenção da autora ou se depois ela resolveu ter a ideia de lançar esse livro, mas a própria história em si acaba deixando muitos ganchos para que você desenvolva, né? Outras 1000 histórias na sua cabeça. É, então, muita coisa. Até eu tinha enviado para você, né? Me deu um trecho do último filme dos Jogos Vorazes, A Esperança, que relacionava com esse filme agora, Uhum, porque era a história de uma música que representava o Distrito 12, né? E essa música estava relacionada com o Snow, né? Só que a gente não sabia. E daí agora ela fechou. A mesma coisa tem várias, inclusive nos trailers, foi colocado muito a questão do Snow falar, tipo, são as coisas que você mais ama que vão te fazer cair, que vão te fazer ser derrotado. E isso ele usava muito com a Katniss nos filmes, principalmente no segundo filme, em que ele pressiona muito a Katniss no Em Chamas. E
E daí aqui a gente entende o porquê que ele tinha esse tipo de pensamento, da onde vinha, né? Tudo isso. E então, assim, a prequel depende da forma como ela é produzida. Do Harry Potter, eu vou dizer pra você que eu não tive nem me instigou a querer assistir os filmes. Até hoje eu não assisti nenhum dos Animais Fantásticos, apesar de eu adorar Harry Potter, os originais. Esse já me deixou assim curioso para algumas outras situações. E você citou Star Wars, MD. Eu gosto das prequels do Star Wars, não me julgue. Eu também gosto. Eu gosto muito dos 3 primeiros filmes. Pra mim, Guerra dos Clones é, tipo, a mais legal de todas. Porém, antes de a gente passar, né, continuar contribuindo com o assunto, eu gostaria de dizer que eu não consigo ouvir a frase em chamas sem pensar em Quarteto Fantástico. E isso me quebra um pouquinho, porque aquele filme é muito meme, sabe? Eu Então, vi que você ficou assim. não, eu segurei muito a risada. Você não tem noção Não como... tem, não Doeu tem aqui, ó. não tem aquele meme que a pessoa fica assim. Aham. Era o MD nesse momento, eu Suando percebi. frio aqui, assim, pra não rir, entendeu? Pois é, mas eu acho que as prequels, elas são coisas boas. Eu falei num episódio não publicado de overview sobre Star Wars e o universo expandido das franquias é uma coisa muito legal para quem é fã, sabe? Para quem quer consumir mais, para quem gosta disso, por exemplo. Eu sou assim com Star Wars, por isso que eu curto esse assunto. Eu consumo conteúdo no YouTube sobre as naves e quem fez as naves de Star Wars. Cara, foda-se, entendeu? Mas quem gosta vai ver. Quem gosta vai consumir. E aí você tem um universo expandido sendo bem feito, como foi no caso desse filme, claro, tem seus erros, tem. Mas o filme não tem, né? Acho que só High School Musical. High School Musical é perfeito. Mas... Tá, vai. Desculpem aí, fãs de High School Musical, pela referência triste. Mas, de qualquer forma, você entregar uma coisa bem feita, uma coisa feita, sabe, com vontade mesmo, o negócio fica bom. Porque é só você comparar The Mandalorian com Book of Boba Fett. São duas sequências, né, ao 4, 5, 6. E, pô, uma é boa e a outra não. Simples assim. Então, quando você tem uma coisa boa, você vê o hype que cria. Pô, Baby Yoda virou uma marca. Entendeu? O Grogu virou uma marca. Sim. Então, quando você tem isso... Cara, o Snow agora pode, né? Como o Xion brilhantemente colocou no site hoje, inclusive, lá no nosso portal, a bilheteria tá estourando. Então, o Snow ele pode facilmente virar uma marca. Se tiver um próximo filme, se tiver mais trabalho em cima dessa produção. Então, eu acho que, encerrando aqui o assunto, não sei se Maria tem mais alguma coisa para falar sobre prequels, mas da minha parte, encerrando, eu acho que o prequel ela é uma coisa muito boa para não só eu sou fã e quero service, mas para atrair um público novo, né? Inclusive, eu deixo meu relato que agora defendo o Snow até morrer, porque agora eu sei por que ele é um carrasco e defendo ele. Estou do lado dele agora. Aí a gente, não sei se vocês viram nossa primeira gravação juntos, que foi sobre Não Abra, e a gente consegue discordar em quase tudo. Mas é bem legal. Eu discordo completamente de você, mas eu ainda continuo achando legal. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Aham. Então tá bom. Tá. Mas uma coisa que a gente também discorda é: o MD tinha muito medo que o filme virasse um musical. Porém. Opa, derrubei. Porém, tem pessoas que gostam de musical. Maria, por que você queria que virasse um musical? Gente, primeiro, a Rachel, não sei, acho que fala assim o nome da atriz que faz a Lucy Gray, que é a Rachel. Ela canta muito bem. Ó, isso vocês têm que concordar. Ela canta super bem. Sim. E nas partes que ela canta ali, não são muitas, eu achei muito legal. Eu tava já, nossa, vai virar um musical com jogos vorazes, morte, cabeças rolando, ela vai estar cantando. Ó, já pensei em mil coisas. Mas realmente eu gosto de musical e aí fiquei triste que não aconteceu isso. Os jogadores de LoL vai ser tipo a Serafine numa bot lane com a Samira, assim. É um desgraçando todo mundo passando facão e a outra... Exatamente. O nome da Exatamente. atriz é Rachel Zegler. Isso Ela aí. mesma.
Pois é. Então, eu não. Eu, assim. Qualquer coisa que vira musical, eu paro de assistir. Sendo bem sincero. O próprio The Boys. Eu comentei com a Marisa no privado. The Boys, quando começaram a cantar, eu falei não. Eu mutei e eu fui jogar. Eu deixei rolando o musical. Porque, tio, você teve esse medo também, Fih? Eu tive um pouquinho de receio. Não que eu não goste de musicais, mas eu fiquei com receio que perdesse um pouquinho da essência ali do filme, Da sanguinolência. transformando, transformando no musical. Mas fez sentido as partes em que ela estava cantando, até porque o nome do filme era A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Sim. Então, com certeza iria ter algo relacionado a isso, mas eu acho que encaixou bem, né? Não houve exageros, Uhum. né? E na verdade, assim, quando você para analisar, a personagem sempre foi a forma de expressão dela, né? Dela mostrar como ela enxergava o mundo, era a música. Tanto que tudo que ela cantava era baseado em algo que estava acontecendo ao redor dela. Então, achei que encaixou bem com a personagem sem perder o sentido daquilo ali, né? Uhum. Não exageraram. Então, fiquei com um pouquinho de receio, mas no final deu tudo certo. Cara, eu acho que combinou muito, muito com a personagem, porque tinha que ter alguma coisa que ela tivesse o diferencial, né? E como foi muito bem descrito pelo filme, o diferencial não seria só ganhar, você tinha que atrair público. Né? Inclusive, a minha frase do começo não era nem para ser o Fortnite ser diferente, era para ser o BBB tá um pouco mais violento. Mas Isso que eu ia comentar. eu achei que eu ia E tomar um aí, processo do BBB, entendeu? Aí eu deixei baixo. depois você descobre que o Snow é o Boninho. É o Boninho, e Aí, daí ele manda uns recados pra galera lá no jogo, entendeu? Tudo cara, faz sentido. cara, eu fiquei real com medo de falar do BBB, então eu não falei. Mas, virou um super reality show e eles precisavam fazer aquilo render. Então, ter um diferencial dentro dessa personagem, que era uma personagem que, querendo ou não, ela não tinha nenhuma deficiência física, ela não tinha nenhuma cicatriz no rosto, porque, querendo ou não, as pessoas também. Isso pode ser até considerado uma crítica, né? Que as pessoas elas querem ver pessoas bonitas, elas não querem ver pessoas feias. Então, você trazer uma pessoa, entre aspas, feia, uma pessoa que não tem as características que as outras acham bonito, influencia. Eu não sei se o Sean levantou a mão, mas eu peguei aqui meio Não, de tava relance. só Não. coçando a Ah, cabeça, tá, então só, tudo bem. desculpa. Não, tranquilo. O personagem do Tanner, o próprio ator, ele tem um olho mais baixo do que o outro. A personagem da. Calma, eu vou lembrar. Só um segundo. A Coral, ela também, ela é uma personagem, é uma ótima personagem, é uma lutadora, mas ela não tinha um braço. Então, tipo, é uma relação que você faz com as pessoas pobres estando na TV. Os ricos querem ver pessoas bonitas na TV, eles não querem ver pessoas que não pareçam com eles, por exemplo. São pessoas que não têm uma cicatriz, que não têm o rosto já cansado pelo trabalho, são pessoas assim, sempre sorridentes e sempre que estão cantando. Então você vê uma pessoa que foi puxada de uma região pobre, uma pessoa que passa fome, uma pessoa que está cantando apesar de tudo, é uma puta marca para se vender, né? Então eu achei que virou uma desculpa não da forma pejorativa, mas uma desculpa muito legal para o personagem. E também aproveitaram que a atriz sabe cantar pra porra também. Bom, E, e daí aí entra naquela questão da experiência, né, Ender? Porque ali você entende como foi que os jogos vorazes se transformaram no que a gente viu depois, uhum. No né? show, né, que vira depois. Exato. Inclusive, eu posso dar alguns spoilers aqui? Não. É, Brincadeira, pronto. pode sim. Inclusive, algumas relações, por exemplo, o Luke Flickerman, é, o, Maravilhoso. apre- Sim, o- incrível. e o apresentador dos Jogos Vorazes futuramente, aí fica em aberto, né, qual a relação entre eles, Uhum. mas o personagem também é incrível nos três primeiros, nos quatro, né, eu falo três porque são três livros, mas são quatro filmes, que é o Caesar Flickerman. Uhum. E o cara também, ele incorpora isso do apresentador que tem que dar o show,
E ele tenta extrair, e daí isso faz com que a gente entenda algumas questões dos jogos futuramente. Porque nesse filme você vê que as 10 primeiras edições, eles, tipo, pega as crianças, independente de quem seja, do que seja, como seja, põe lá dentro, entendeu? E dane-se. Quando você vê a apresentação do primeiro filme da 74ª edição, que é onde a Katniss chega, cara, aquilo ali é realmente um show, porque daí eles fazem a apresentação na colheita, aí tem uma apresentadora na colheita, cada distrito tem uma apresentadora que vai lá buscar, depois eles vão para a capital, que tá o Caesar Flickerman, que é o apresentador principal. Enquanto eles estão na colheita, ele tá avaliando as crianças que estão sendo selecionadas, depois, alguns distritos passam a especializar as crianças para que elas sejam voluntárias para os jogos e já vão preparando elas para dar aquele show, entendeu? E tudo isso linka com a parte em que o Peter, que eu esqueci o nome do personagem dele agora, é o Peter Dinklage, é isso? Sim. O do Game of Thrones. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele. Não vou arriscar também. Mas é o Casca Highbottom. Isso. Em que ele pega e fala que o Snow mudou a história dos jogos. Que ele tinha a esperança de encerrar e o Snow mudou a história dos jogos. E daí você entende aonde foi que ele mudou e no que ele transformou. Entendeu? Porque quando chega na 74ª edição, você tem desfile com roupas, com não sei o que. E o público vai e tem auditório e tem arquibancada para ver os tributos chegando. Realmente, virou um show midiático. Fale o que quiser, Entendeu? mas o Snow é bom no que ele faz, né? Ele é bom no que ele faz, realmente. Tião, eu queria Ele te é bom. interromper porque você falou do Flickerman. E eu tinha deixado uma piadinha preparada para quando a gente fosse falar dele, mas como você adiantou, eu quero fazer ela agora. Licença. Obrigado, desculpa pessoal, mas essa piada estava preparada desde a semana passada. Então, pronto, Boa, boa. podemos continuar. MD Eu Flickerman. tô inspirado, É. eu tô inspirado. Mas eu falar. dei umas boas gargalhadas com o Flickman nesse Cantiga dos Pássaros e mais do que eu dei nos outros filmes, assim. Acho que ele se superou demais, assim. E a galera tava morrendo e ele fazendo piada com a galera e os drones matando a galera. E ele, esses drones não são muito bons, como, né? E, cara, você tava rindo da desgraça, né? Daí você ficava com uma culpa assim, cara, eu tô rindo da desgraça, as pessoas estão morrendo, mas eu tô aqui rindo porque ele tava narrando. Então, eu acho que ele foi muito, muito bom. Uhum. Eu quero perguntar para vocês agora, começando pela Maria, porque na última eu comecei pelo chão, sobre a ambientação no estilo, como é que eu posso dizer, no estilo steampunk do filme. Por quê? Né? Vamos lá. Pra quem não conhece steampunk, quem conhece cyberpunk, quem viu o jogo cyberpunk, sabe, né? Neon, carros voadores, etc, etc. O steampunk, ele é um pouquinho diferente, ele tem aquele clima mais industrial, com tecnologia, né? A gente pode ver as TVs, a transmissão, as câmeras, mas ao mesmo tempo é aquela TV de tubo, bege. Você tem os drones, não são drones do exército americano, aqueles Vant que saem assim, bombardeiam os lugares. Não, é uma porcaria de um mini helicóptero com umas hélices que mata as pessoas porque não sabe se guiar. Então tem essa pegada meio steampunk também na questão de a capital e os distritos. Eu queria falar as fábricas dos distritos, mas a palavra fábricas não veio. As fábricas dos distritos, elas têm uma paleta de cores e a capital tem outra. E é tudo naquele estilo meio bege, meio marrom, meio imperialista, assim. Eu curto demais esse tipo de coisa e eu acho que você usar esse tipo de cores e de escolhas de tecnologia ou escolhas de formas de representar a tecnologia, que é um pouquinho mais complexo que isso, para contar uma história de prequel, uma história que veio antes do que a gente está acostumado a ver, é uma boa escolha. O que você acha, Maria? Sim, a gente concorda em alguma coisa, olha só. Vamos lá, cara! Aê!
Eu também achei que foi uma boa escolha, porque vamos pensar, né, ali estão contando a história do 10º Jogos Vorazes. Uhum. No primeiro, digamos ali, no começo da saga, já tá nos Jogos Vorazes número 74. Então você já vê, eles tentaram passar que houve essa evolução da tecnologia. Então, por exemplo, ali nos Jogos Vorazes, o que que tem ali? Não tem nada, tem só o não é ringue a palavra, é a Arena. a Arena. arena, isso aí. Só tem a arena e é isso. Mas quando você vai para o primeiro Jogos Vorazes ali, tem, frutas que, eh, sei lá, te dão paralisia e abelha que te mata em 2 segundos. Tipo, é uma tecnologia muito mais avançada. Então eu acho que se eles mantivessem esse tipo de linguagem, não ia passar a mensagem que eles queriam, né, de que é um prequel e que até os Jogos Vorazes se tornar o que ele é, né, teve que mudar muita coisa. Uhum. Então eu acho que nisso foi muito, muito certo, assim, ficou uma coisa incrível. E se você assiste, assim, né, o filme de 2012, a diferença de CGI, de qualidade, Uhum. nossa, dá até uma paz no coração, assim, é muita diferença. Foi muito bem feito, assim, até a parte das cobras, enfim, eu achei muito bem feito. Lógico que é até errado, tipo, comparar realmente, né, uma tecnologia de 2012 para 2023, então mas eu achei que eles acertaram muito, ficou muito bom realmente. Uhum. E você, Sean, meu mestre? Então, fez sim, muito sentido essa construção, essa ambientação, até porque quando você para analisar, né, de novo, por que que os Jogos Vorazes passaram a existir? Porque houve uma guerra que durou muitos anos, que dizimou o país inteiro, né? Inclusive a capital, porque quem assiste, né, como a Maria falou, quem assiste os primeiros filmes, a capital é um luxo. A capital, as pessoas. Eu até escrevi conhecendo a franquia, em que eu cito, nos primeiros filmes, eles comentam que as pessoas na capital comem, vomitam para poder comer mais de tanta comida que tem, entendeu? E ali não, ali você vê que aí eles ainda sentem os resquícios da guerra, a capital ainda não já é o centro do poder, é o centro de tudo, mas ainda sofre com resquícios daquele momento, né? Isso também essa ambientação também ajuda a construir quem é o Snow, porque ele viveu, né, o que a guerra sentiu na pele, o que a guerra gerou, né? E, e mostra também talvez o porquê, né, dele ter se tornado o que se tornou, até que chega num momento, né, que faz o contraponto, porque você tem o filme em que as pessoas vomitam para poder continuar comendo, e ali, inclusive, a Lucy chega uma hora que pergunta para ele: eu achei que aqui na capital tivesse sempre comida, né? Porque o Snow também tá passando fome Sim, na capital, exatamente. entendeu? Então essa ambientação, essa construção foi muito boa, porque realmente ele mostra, não, nós ainda estamos num período pós-guerra, ainda sofrendo as consequências disso, ainda tentando nos reconstruir, entendeu? A capital é o centro do poder, e para justificar também o porquê daquela daquela coisa, né, deles terem que dar uma demonstração de poder sobre os distritos. Depois isso se perde, né? Uhum. É, mas se perde mais ou menos, porque o Snow continua dando uma aula, né, de manipulação e poder lá mais pra frente, inclusive quando ele chega junto do idealizador dos jogos em que a Katniss participa. Depois, mais pra frente, eu queria até usar essa frase, a frase que ele usa, porque eles usam uma parecida no, no filme agora. Mas realmente essa ambientação é justificada justamente por isso, porque coloca você ali naquele momento logo pós-guerra, né, Uhum. em que ainda tudo está sendo reconstruído, todo mundo ainda tem um resquício, né, apesar do amigo do Snow, o Sejanus, tentar dizer, não, porque essas crianças, muitos nem
Mas o Snow também era uma criança quando a guerra estava acabando, entendeu? Mas ele ainda tinha resquícios dos acontecimentos, né? Tanto pela perda dos pais, principalmente do pai, que ele se espelhava muito, né? Se era um bom exemplo ou não, parecia que não, né? Fica esse questionamento, mas ele tinha o pai, né? Como uma pessoa, como um exemplo, ele admirava o pai e, claro, para uma criança perder o pai numa guerra desse jeito, é óbvio que a criança vai ficar com isso na cabeça. Uhum. Então essa ambientação toda mostra, né? E esses resquícios, né? Passa esse Sim. sentimento de que não, a coisa ainda não tá. Acabou a guerra, mas ainda tem aquele sentimento de que hum, acabou, mas a qualquer momento pode desandar tudo, entendeu? Uhum. O próprio filme mostra isso, né? Com os prédios ainda sendo reconstruídos. Todas as vezes que aparece a praça, que tem a estátua, que aparece o pessoal de longe, assim, a câmera, pessoal pequenininho, aparece no fundo os prédios sendo reconstruídos. Então eles deixam bem claro isso, né? E eu acho que é um bom gancho esse teu, Xion, para a gente começar a falar do Snow propriamente dito. Por que o Snow ele é quem ele é na franquia, na série de filmes original, ou na série de livros original, enfim? Porque o filme mostra ali tudo que ele passou, que ele viu, quem ele idealizava como alguém que ele queria ser, quem ele passou a querer ser depois daquilo. Isso nos leva a Viola Davis, que estava sensacional no papel de Paul. Só que eu queria começar com o comecinho do filme. Que é assim, ele aprende desde criança que você faz o que é necessário para viver. E que a guerra transforma qualquer um. Então o filme começa com ele buscando comida no lixo com a Tigris. O Prima. Tigers. E eles veem uma pessoa cortando pedaços de outra pessoa morta para comer porque estava com fome. Então ele já começa com um trauma. Aí o pai dele, ele chega em casa e descobre que o pai dele morreu por causa dessa guerra. Não tem como ser uma pessoa normal dali, entendeu? O cara ele já cresce meio pinel das ideias, cara. Diga, Chão. E só colocando um adendo, né? É, tudo sempre relacionado ao Distrito 12, Uhum. né? O pai Sim. dele morreu no Distrito 12, a Lucy Gray era do Distrito 12 e depois a Katniss vem do Distrito 12. E, bom, termina e depois eu faço a Tá. complementação. É, e você vê sinais dessa dependência dele em mostrar o quanto ele ainda é forte, o quanto ele ainda é foda, o quanto a família não se abalou com isso, e o quanto ele tenta tomar a posição do pai desnecessariamente, como provedor da casa, como imagem da família, que né, é um sistema de castas ali, basicamente, em que cada casa, cada sobrenome importa muito. Quando ele chega, ele está em casa, ele acorda, tem uma barata. Aí ele levanta, vai tomar banho num chuveiro xoxo, ele sai da casa dele deixando a única coisa que tinha para comer para a avó, porque ele mesmo não ia comer porque não tinha comida em casa. Ele chega na faculdade todo pomposo, dizendo que dispensou o motorista, que o motorista não queria trabalhar Sim. no dia, que ele teve que jogar a carne que o cozinheiro fez fora, porque ele não estava afim de comer, e ele jogou fora a carne. Então, e as brincadeirinhas imbecis de gente rica sobre, ai, mas nossa, você não sabia que tem gente morrendo de fome, que nem todo mundo fala, né? Tipo, das mães, tem gente morrendo de fome na África que você não tá querendo comer. Fizeram uma relação com isso. E a Ashley Liao, com a personagem dela, não vou me lembrar o nome dela agora, e como melhor amiga dele, que também trai ele logo no começo do filme. Isso pô, é a construção básica, não básica de simples, mas básica de base mesmo, de estrutura, de um vilão pancada das ideias completamente. E é muito bem feito isso, cara. Eu adorei como eles construíram desde o início, dentro de cada detalhe. Quando, por exemplo, a Tigris olha para ele e fala, mas você tá parecendo teu pai. Eu via esse olhar, eu via esses olhos nos olhos do teu pai. Então, tipo, e isso vai se desenrolar lá pra frente também. Eu também depois quero falar sobre Tigers especificamente, mas eu não sei se você tem algo a complementar sobre esse início.
Maria, por favor, pode. Não, você percebeu que o show não para de falar. Brincadeira. Se me deixar, Brincadeira, brincadeira. a gente faz 5 horas de overview toda vez aqui. Bom que ele já traz todas as referências dos outros filmes, ó, você já vai preparadíssimo a assistir. Eu gostei muito do. Teve uma coisa que, assim, toda vez que eu falo mal de um filme, eu falo mal porque ele não sabe desenvolver personagem. Aham. Toda vez eu falo, cara, o que acontece com os filmes? Eles não sabem desenvolver personagens. A gente falou, E desculpa aí, interromper, mas a gente falou isso em Não Abra também, né? sim, A gente falou exatamente. isso. Quem não Não, viu, em vá ver. terror é pior ainda, né? Nossa, tem Ninguém mais. desenvolve nada, a pessoa brota ali. Mas, e aí, agora, né, em Jogos Vorazes, foi desenvolvido até demais. Agora eu vou ter que reclamar que foi desenvolvido até demais. Deram até demais pra gente de não colocar nenhum defeito, né? Não achar nenhuma agulha ali que tá fora do lugar. Então, toda fala, toda cena, ela tem um porquê estar ali. Eu não li o livro, tá? Então eu não sei dizer se, foram cenas que, né, criadas pra fazer a amarração ali, enfim. Mas a gente sabe que no livro, geralmente, o personagem é muito mais desenvolvido, né? Até por isso que eu acho que a galera curte mais o livro do que o filme em si, porque como é que você vai desenvolver um personagem tendo que fazer 1h30, 2 horas de filme? Então, Jogos Vorazes fez ali 2 horas e 40 de filme, e durante todo o filme ele desenvolve o personagem. Só que eu trago um adendo, que assim, o foco é o Snow, beleza. Mas ele focou tanto no Snow que na metade ali pro final, a Lucy Gray, ela começou a se passar como dissimulada e não focaram mais nada nela, assim. Mas a construção do Snow é maravilhosa. Não tem defeitos, realmente. Mas foi realmente uma construção muito extensa. Então, tem coisas que eu falaria que poderia dar uma encurtada ali para deixar o filme um pouco mais com movimento, né? Porque teve uma quebra ali depois dos Jogos Vorazes em si. Mas realmente tudo muito bem explicado e você termina o filme com aquela sensação de eu sei quem é o Snow e por que que ele é essa pessoa nos próximos filmes e realmente passou uma sensação muito boa, assim, uma construção muito legal. Eu sei quem é o Snow, esse lazarento, desgraçado, imundo. Pessoal, só lembrando aqui, o programa, a gente falou, né, que não leu os livros, ou eu que não tinha visto os filmes. Vou reforçar aqui que o objetivo do programa é você que não conhece a franquia, vale a pena assistir, é por isso que a gente está trazendo essas informações. João, por favor, da continuidade. Não, realmente, o que vocês falaram, o Snow foi muito bem construído. Aí a gente entra de novo, né, como a gente falou no início do programa, na questão de que você não vai se sentir deslocado, perdido, ou vai ver as cenas e ficar tipo, meu Deus, tô totalmente perdido nesse filme aqui. O que que eu tô fazendo aqui? Não. Como eu falei, quando você tem o conhecimento prévio da franquia, você vai compreender muitas coisas, né? Além, mas é além, não que você perca a essência do filme. E realmente o Snow foi muito bem construído. Eu acho que o foco nele foi justamente para isso, para que a gente entendesse as razões que fizeram ele chegar aonde chegou. E como você falou, Maria, a questão da Lucy às vezes parecer meio dissimulada, eu acredito até que tenha sido proposital. Talvez ela nem seja, né? Mas Exatamente, ela quis parecer ali. isso, mas eu acho que a intenção foi, porque como eu também não li o livro, esse livro, mas eu imagino que ele deva ser a visão do Snow, uma Sim, narrativa feita sim. pelo Snow, né? Então a gente vai ter o tempo todo a visão dele, né? Das situações. E a construção dela dessa forma, eu imagino que seja proposital justamente porque é a visão dele, né? Para justificar depois o porquê dele dizer que as pessoas que mais amamos são as pessoas que vão nos trair, que as pessoas que mais amamos são as que vão gerar a nossa queda, entendeu? Exato. E na verdade, quando você para analisar friamente,
ela na verdade não foi dissimulada, ela foi precavida, porque ela estava vendo o caminho, porque aí a gente pega as duas situações do Snow, né? Um Snow que estava deixando o sentimento dele falar, um Snow, digamos, mais humano, perto da Lucy e somente perto dela e para ela, né? E um Snow que tinha a visão de que, tipo, não, os distritos são pessoas que são selvagens, igual a avó dele pregou uma hora. São pessoas selvagens, que se você for lá para fora e der bobeira, é, elas vão te caçar, te comer, vão fazer tudo isso, que era a visão que ele tinha quando criança, quando viu aquela cena que o MD descreveu acontecendo, entendeu? Ele tinha a visão do pai dele, que pelo que dá a entender, era uma pessoa que já construía essa questão de o poder acima de tudo, né? Uhum. Então o personagem foi construído em cima disso, dois lados, duas posições, e ao mesmo tempo em que ele estava ali com a Lucy, tentando construir uma imagem mais humana do Snow, ao mesmo tempo ele estava ali traindo um amigo dele, lembrando do que a Gal falou dos tordos Uhum. e sendo um baita de um, né, de um FDP. Então, realmente eu acho que foi muito proposital, né? Como você falou, provavelmente no livro os demais personagens também devem ter uma construção um pouco mais detalhada, né? Mas eu acho que essa questão do filme em si foi muito proposital para que a gente tentasse empatizar com o Snow, né? Se funcionou, não sei. Para você parece que funcionou. Para mim funcionou até certo ponto. Depois eu já fiquei, porra, que cara, né? Sacana, entendeu? E, e realmente é isso. O personagem foi muito bem construído, a história foi muito bem desenvolvida para que a gente criasse esses sentimentos, né? E avaliasse qual lado do Snow a gente queria acreditar no final das contas. Uma coisa que eu conversei com a Maria no privado, inclusive eu concordo com a Maria nisso, eu passei a gostar dele em boa parte. Né? Algumas partes eu queria jogar ele do 25º andar onde eu moro, mas de resto, eu tenho essa mania, tudo que eu não gosto eu falo que eu vou jogar do 25º. Por isso que Mas... ele vive falando isso pra mim, agora entendi. Ah, tá, é verdade. Desculpa, droga, Se entreguei. ele falar isso pra Entreguei. mim, eu já agora vou entender também. É, mas assim, antes de puxar um assunto que eu acho que é muito importante pra cá, foi que eu conversei com a Maria no privado, logo depois do filme, foi que eu concordo com a atitude dele com relação aos Cidinhos. Porque ele tentou guiar o cara a não fazer merda. E o cara foi lá e ele resolveu que a graça da vida dele ia ser tentar ser precoce nas coisas e fazer as coisas fora do padrão. E aí o cara fala, você tem que parar com isso, porque senão vai sobrar pra mim. Você vai ser pego e quem vai ser enforcado sou eu junto. E eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não quero que você faça isso. Não acho certo. Espera, faz as coisas com calma. O cara faz o quê? Vai lá e faz a cagada. Eu ia entregar também, foda-se. Largar a mão de ser trouxa. Mas enfim. Antes ele do que eu. Eu Exato. já tô. Ou melhor, antes ele do que nós dois, né? Exatamente. Ia morrer todo mundo. Mas eu acho que o ponto importante aqui do filme, que foda-se minha opinião quanto estava certo ou não, é assim, o fim dos jogos propriamente ditos marcaram o ponto em que a gente provavelmente teria que parar de gostar do Snow. Por quê? Até os jogos, a gente ainda tinha aquela dúvida ou aquele sentimento de será que ele está fazendo isso por bondade, porque ele realmente se importa com a Lucy Gray, que em muitos pontos deixou parecer, mas também ele estava fazendo isso por pura ganância, porque você via que quando dava certo algo que ele propunha, tipo, ela ir na TV cantar, cara, ele dava aquele sorrisinho de canto de boca do tipo, eu sou foda, e eu sou o melhor e eu vou ganhar. E é isso. Então, como é que eu posso dizer? Até o fim dos jogos, até o último segundo ali, quando ele coloca o aquele lencinho nas cobras e tudo mais e tal. Não tem problema dar spoiler, porque o filme já lançou, quem não viu, que pena. A gente pensa, pô, a gente tá torcendo por ele, torcendo pra dar certo, torcendo pela Lucy Gray, torcendo pra que eles fiquem juntos, ou pelo menos torcendo pra que ela sobreviva, querendo que a Coral morra com uma pedra caindo na cabeça dela.
etc, etc, etc. A gente sente dó da Lucy Gray quando ela vê o amigo morrer. A gente fica, tipo assim, a gente se sente desconfortável quando ele arrebenta os próprios pontos para poder salvar ela, os próprios pontos que ele leva atrás das costas. Então, assim, pô, a gente gosta do cara, a gente torce pelo cara, da mesma forma que a gente torce pelo Anakin. A gente sabe que ele vai virar o Darth Vader, a gente sabe que o Snow vai virar aquele ditador desgraçado depois. Porém, no começo você fala, porra, mas. Cara, o Anakin tá vendo a mãe. Ih, bati no microfone. A gente tá vendo o Anakin assistir a mãe dele morrer. A gente tá vendo o Anakin assistir a mulher que ele ama morrer. A gente tá vendo o Anakin sofrer com uma guerra que não é necessária e não entender por que não querem dar poder pra ele. E a gente fica indignado torcendo pelo personagem. E aí no filme 3 ele vira aquela criança mimada. E, quer dizer, ele já era, mas ele fica ainda mais. E ele vira o Vader. E aí você dali dá aquele clique e você fala, aqui é que eu não gosto mais da pessoa. E eu acho que o filme acertou bastante nisso, de mostrar assim, cara, a partir de agora a gente vai construir um vilão desgraçado, individualista, que só pensa nele. A gente ainda vai ter algumas pessoas que vão concordar com algumas ações, muito provavelmente. O MD concordou e o MD provavelmente está errado com isso. Porém, não vem ao caso aqui. A ter dúvidas. É, porém, o filme ele deixa bem claro onde é que ele quer que você goste, onde é que ele quer que você crie um laço com o personagem e aonde ele quer cortar esse teu laço com o personagem para você voltar a lembrar de quem que a gente está falando. Inclusive a Maria falou isso no texto dela lá no blog lá. E, nossa, fugiu totalmente a palavra pipoca da cabeça. E dali para frente, o filme ele fica muito mais devagar. Eu gostei, particularmente, porque eu adoro uma construção de vilão, adoro ver alguém construindo decentemente um vilão. Porém, contudo, entretanto, todavia, realmente ficou mais devagar, né, Maria? É, assim, eu não vou falar que, na verdade, é dividido em atos, né? Então, Sim. ali o terceiro ato é, eu não vou falar que, está ruim o terceiro ato. Não, o terceiro ato, ele é bom, mas, por exemplo, se, na minha visão, assim, se é uma pessoa que não é tão ligada à franquia, enfim, pode ser que essa pessoa perca o foco, a atenção do filme naquele momento. Uhum. Assim, o terceiro ato tem 1 hora de duração. Então, na minha visão, o ápice do filme ali, né, o clímax, ele foi calculado errado, tá? Então, assim, quando você vai produzir ali o filme, você tem que cronometrar, ó, tal horário do filme vai ser o clímax, aqui vai indo pro final e é isso. E a sensação que você tem quando acaba os Jogos Vorazes e a Lucy Gray tá lá com as cobras cantando e tal, a sensação que você tem é, bom, beleza, daqui uns 10, 15 minutos o filme vai terminar. E daí você tem mais 1 hora de construção do Snow. E, assim, teve pessoas que estavam na sessão comigo que eram fãs, leram o livro e tal. E aí, quando eu olhei no relógio, falei, cara, tem mais 1 hora de filme de construção de personagem. E a galera ficou meio assustada e falou assim: não, não pode ser, não, né? Vai acontecer, sei lá, um próximo Jogos Vorazes, porque não pode ser. Então, eu acho que realmente eu até sugeriria ter um outro filme a partir do terceiro ato. Poderia ser um próximo filme desenvolvendo mais ainda o Snow. Não sei, né, como que eles tomaram a decisão de, não, vamos fazer essa construção depois, mas teve uma queda brusca ali de realmente de cenas e tal, né? Porque você vem uns Jogos Vorazes de morte e, né, a toda ação possível para uma construção de personagem mais linear, né? Então não tem nenhum clímax ali Uhum. depois. Vamos dizer que tem um clímax depois que a Lucy Gray tá ali, ela some, enfim, mas nem se compara. Então, eu acho que nesse ponto o filme poderia melhorar, realmente recalcular o horário, né, qual era o clímax do filme, enfim, e aí até fazer um terceiro filme, né, um próximo filme ali a partir do terceiro ato. Então, eu eu achei, né, na minha opinião, eu acho que o terceiro ato ficou bem arrastado, mas ele não é ruim.
o terceiro ato é bom, mas essa, né, preocupação com o tempo, acho que, né, deixou aí a desejar. Sobre isso, eu acho que, assim, na minha, o que ficou de impressão pra mim é que depende muito do gosto da pessoa com relação a, a esse tipo de mudança. Porque na minha cabeça o ápice foi muito bem colocado. Que é justamente para mostrar para quem está assistindo, e isso aqui, sabendo que eu não li os livros nem assisti os filmes, que a partir de agora a gente vai contar outra história. Né? Então eu discordo que o ápice tenha ficado no tempo errado, porém eu concordo plenamente que isso poderia ter rolado um outro filme, sabe? Que poderia ter tido um segundo, um segundo prequel para falar sobre o desenvolvimento, como foi, por exemplo, no. Eu vou Desculpa, mas eu vou ter que puxar de novo a história de Star Wars. Acho que pra mim é a melhor comparação que tem em Star Wars, cara. Porque você tem um prequel pra desenvolver um vilão. Então, assim, tem cenas que, se você quisesse tirar, não fariam diferença. Né? A gente comentou no privado também a cena do lago, lá que eles estão sentados no colo um do outro, conversando, super românticos. Já estava E, esperando uma comédia romântica também. Primeiro é, esperei um musical, não veio. Depois esperei uma comédia romântica, não veio também. Vê um drama romântico. Um Não, então assassinato romântico. um assassinato. Mas inclusive aquilo lá parece muito a cena do Anakin e a Padmé deitado lá no campo conversando, quando o Anakin fala sobre tomar o controle à força e a Padmé se assusta. Mais ou menos nesse esquema, que a Lucy Gray fala uma parada e ele fica meio sem resposta, tipo, puta, será que é verdade? Rolou uma parada assim, não sei nem se não foi uma homenagem, foi um easter egg ou simplesmente fizeram, mas pra mim o ápice foi muito acertado porque ele troca o esquema do filme muito rápido pra falar assim, ó, galera, beleza, curtiram? Agora a gente vai detonar o cara, foda-se. Entendeu? Eu não sei, Xion, o que ficou na impressão pra você, cara? É, é que assim, a questão dessa quebra é que os outros filmes, ele quebrou também a questão dos outros filmes, né? Porque você vinha construção, 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 jogos, aí joga a tensão lá em cima, resolve a situação dos jogos, dá uma pausa aqui, vamos pro outro filme. Aí Uhum, construção, 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 jogos, joga a tensão lá em cima, acabou os jogos, aí gera uma situação que, pô, vamos pro próximo filme, entendeu? Então isso acabou, talvez tenha gerado até um impacto em quem já era fã da franquia, porque você quebrou essa sequência. Você uhum, vinha construção, porque você vem construção, 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 Snow e Lucy, aí jogos, toda aquela tensão, acaba. Se fosse como normalmente é feito, acabaria com o Snow chegando no Distrito 12, e daí você teria um outro filme com a construção dali pra frente, e talvez, né, houvesse, como a gente falou, eu não li A Cantiga dos Pássaros ainda, mas provavelmente imagino que ele deva ter essa mesma construção, mas você poderia muito bem. Não, então nós vamos parar aqui e depois nós vamos fazer a construção do Snow daqui até ele chegar à presidência. Não sei, uhum, né? O caminho que ele fez até chegar lá. Mas de qualquer forma, eles construíram o personagem mostrando de que forma ele, ele atingiu certos, certas habilidades, digamos assim, uhum, que, que ele depois utilizou quando virou presidente. Utilizou muito, por sinal, e inclusive gerou algumas situações em que você fica assim, putz, será que tal coisa foi por causa disso que aconteceu no terceiro ato entre ele e a Lucy, né, e tudo mais. Mas realmente o filme quebra, até mesmo dos anteriores, ele quebra essa sequência. uhum, Quanto à cena deles no lago, não sei, não sei se foi uma homenagem ou não, mas é muito aquela questão quando quebra o encanto da outra pessoa em relação ao amado, digamos assim, né? Porque ela passa a enxergar o outro lado dela, né? Porque antes a Padmé tinha a visão do Anakin esforçado e fazendo de tudo por ela e tal, e tentando, né? E a mesma coisa o Snow. Ali você tinha o Snow que se sacrificou, que abriu mão da premiação que ele poderia ter ganho para trapacear em nome dela e tudo mais. Mas daí quando chega naquele momento em que ela pergunta: por que que você não vem comigo? Por que que você tem que voltar?
Aí você vê que não, o poder que ele pode, que ele quer adquirir, que ele quer ter para si, ali fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que talvez não tenha sido uma homenagem, mas a sequência tenha sido a mesma porque é aquele momento no que a personagem quebra aquela visão maravilhosa e começa a perceber o outro lado, o lado vilanesco, né? Da pessoa. E ali talvez comece a construção da Lucy dissimulada. Que na verdade é quando ela percebe que o Snow talvez não fosse tão bonzinho quanto ela imaginava, e é um Snow que, se precisar, passaria por cima dela para conquistar aquilo que ele queria conquistar, né? Então, achei muito boa essa construção, que realmente quebra, talvez fosse para um segundo filme, né? Como eles fizeram com o terceiro livro, que foi dividido em duas Sim. partes, que também foi muito bem dividido. Essas partes da Esperança, né? Os Jogos Vorazes da Esperança. Ali também acho que caberia, mas achei bom, né? Não tem. Não, quebra também a questão da franquia de ação, 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 pancadaria, Sim. pancadaria. Quebra essa questão também, né? Mas achei ok. Foi bom, né? E realmente ali é que começa a construir o presidente Snow, Uhum. né? E porque antes era o amante Snow. Uhum. Ali você começa a criar o presidente Snow, em que o poder vai falar mais alto. Aliás, Xion, você falou, né, de ele deixaria ela para trás, ou pelo menos para alcançar o poder ele poderia deixar dela. Eu acho que ainda mais do que isso, para proteger os objetivos dele, ele mataria alguém, né? Então, tipo assim, o objetivo dele é que aquela revolução que estava sendo começada pelos Sidianos não fosse para frente, porque tinha armas e a galera ia começar uma nova guerra. O que ele fez? Matou duas pessoas. E isso Não, ele pode ter. matou a filha do prefeito. Do nada ele, tipo, vou matar essa Não vai fugir, não, pessoa Lazarenta aqui. Plau. Exatamente. Eu fiquei tipo, cara, como assim? Do nada ele, né, matou tranquilamente a Então, pessoa. Então, isso pode ter assustado a Lucy Gray, né? Ele ter entregue ali. Ela claramente sabia que foi ele que entregou o Sidianos também. Então, ela pode ter se assustado, diga. Aí eu acho que foi justamente a parte em que o encanto se quebrou de vez. Eu acho que ela não tinha ideia. Ela passa a ter é, ideia quando eles chegam na cabana, e daí ela pega e fala: Ah, porque eu matei uma pessoa. Uhum. E daí ele pega e fala: Pra mim, três já foi o suficiente. Dela, três? sim. Como assim três? Cadê? O que é essa terceira pessoa, entendeu? Porque ela tinha visto ele matar dois lá. Quem era a terceira pessoa? Aí é quando ela percebe que ele que acabou mandando os Sijanos pra forca, né? E daí ela foge e quebra de vez o Snow bonzinho. Uhum. E é aí que levanta o Darth Vader assim, e aí o Imperador fala que a Fátima tá morta. É mais ou menos nesse esquema. Desculpa, mas fã de Star Wars é chato. É, eu tenho que falar. Bom, a gente vai se encaminhando já para o nosso final. Gostaria de saber de vocês, começando pela Maria, quem que vocês acham assim de personagem secundário que vocês olharem e falam, cara, pode não ter feito muito, mas foi foda. Cara, eu acho que o. Ai, eu não lembro o nome dele no filme, mas o Peter Dinklage, acho que fala assim, né? Do Game of Thrones, enfim. Uhum, Ele não, né, ele não teve ali muitas cenas, mas ele sempre aparecia pra deixar uma pulga ali atrás da orelha, seja do Snow ali. Então, acho que ele foi muito bem, né? uhum, E acho que encaixou super. Inclusive, né, o elenco inteiro muito, muito bom. Então, eles escolheram a dedo ali. O que eu fiquei triste é realmente que a Tigers, que é o Hunter Schafer, né? Que a gente conhece de Euforia, enfim, não teve muito destaque pra mim. Acho que poderia ter mais destaque. Gosto muito da atriz e tal.
Mas, né, pra mim o Peter Dinklage teve ali uma atuação que a gente lembrou Game of Thrones e teve um uma pitada, né, de colocar a pulga atrás da orelha ali do Snow. E, né, não tem como não falar de Viola Davis, que nem vou elogiar ela, tá, porque Não precisa, né? não precisa, não precisa. A mulher já tem, Oscar, já tem, awards, enfim, já tem tudo. Não precisa de mais nada. Eu acho que alguém tão foda quanto a Viola Davis, ela não precisa falar, né? Ela só precisa olhar. Uma Exato. olhada, uma mexidinha de boca já diz tudo. E você, Sean? O meu destaque seria a Viola, até porque a personagem dela, apesar de secundário, tem uma construção muito importante para a sequência depois, né? Uhum. Tudo que ela faz, inclusive as serpentes que ela cria, é, aí já vai do meu imaginário, abre, né? Dá abertura para outras situações que até a Maria comentou que acontecem, né, nos outros jogos, porque eles passam a criar animais biologicamente modificados para os jogos. Então, e isso parte da personagem dela. E aquela coisa, né? Ela é a idealizadora dos jogos. Ela é a fora da casinha, né? Totalmente. Fora não, né? Ela saiu e esqueceu de levar o mapa, quebrou o GPS e não achou nunca mais, né? Mas tudo bem. Então ela tem essa coisa. É, E daí tem algumas situações que não são personagens em si, mas são construções que foram feitas de forma sucinta e secundárias no filme, é, mas que eu achei que merecia o destaque, que foi a música da Lucy pro Snow, quando ela chama o Snow para encontrar ela na árvore forca, né? E essa música depois ela volta no na Esperança e até eu comentei com você, né, MD? Eu mandei lá no grupo da Black que a música que foi feita pro Snow que marcaria talvez a fuga e o início de um romance e tudo mais, e que no final acabou sendo o início do Snow ditador, né? Acaba sendo o hino que mais pra frente é usado para marcar a derrocada dele. Então, essa parte eu achei sensacional. É, outras citações, como a Lucy Gray no início, fazendo a apresentação dela, abrindo os braços, assim, também foi, para mim, na hora, foi uma referência muito forte a Katniss. E a própria semente, né, que ela pega e fala, isso aqui é semente de não sei o Aham, quê, mas Katniss. que pra A mim gente tem chama muito de mais Cat. cara de Katniss, né? Então, não são personagens em si, mas são momentos, né, que foram colocados de forma sucinta, assim, que para quem acompanhou a franquia, dá aquele quentinho no coração, né? E, e apesar da personagem da Tigris não ter ganho tanto destaque, eu acho que ela também se destacou, porque quando ela esteve em cena foi muito intenso, as participações em que ela esteve, e mostra o contraponto, né, dentro da própria família entre ela e o Snow, né? Ela foi quem meio que criou ele, e, e ela vendo a transformação dele, né? Com aquele sentimento de que, tipo, putz, o cara tá indo pra um caminho que era justamente o que eu não queria que ele tomasse. Então, Sim. E vou ter que comentar aqui, já que a gente falou de música, vou então ter que aproveita, comentar. Maria. Aproveita que você vai e aí você comenta. E canta. Não, Comenta não. cantando. Eu gosto de musicais, não estou no nível de fazer musicais. Mas a Olivia Rodrigo fez uma música, né, para Jogos Vorazes, e ela toca no final, assim, sou a pessoa que ficou lá até acabar as letras para ouvir a música original ali, feita pela Olivia Rodrigo só para o filme em si.
Mas realmente a trilha sonora é muito boa e tem esse gancho de que a música é usada nos outros filmes, né, então Uhum. achei uma parte muito legal. É, eu não fiquei até o fim, porque eu tinha tomado muito refrigerante e eu precisava muito sair correndo. E já era tipo 11h30 da noite, eu tinha muito que ir pra casa porque eu tava morrendo. Mas eu, cara, particularmente, obviamente, Viola Davis, um beijo pra você. Eu sei que você está ouvindo esse podcast nesse momento, e em português ainda, você com certeza sabe. Com certeza. É, Não mas, duvido do jeito que a mulher é foda. É. Eu também também. tem isso, também tem isso. Mas eu acho que eu queria dar destaque para uma pessoa em específico. Claro que tem muita gente que merece destaque, que foram ótimos personagens, ótimas interpretações, inclusive. No meu texto eu falo muito sobre o Lucky, né? Mas eu acho que me diverti muito com ele. Mas o destaque que eu quero dar mesmo é para Tigris, porque como uma pessoa que não conhecia da história e foi justamente com a intenção de depois passar para os outros, vale a pena ver ou não adianta? Né? Eu fui, entre aspas, despreparado, porque obviamente eu li o texto da Maria antes, que saiu antes, e conversei com o show antes e dei uma lida também sobre os filmes, mas eu fui sem estar por dentro. Então eu não sabia quem era Tigris, e a impressão que ficou para mim, pessoa que não tinha ideia, foi de que ela tinha muito da visão do público, porque ela apareceu poucas vezes para dar algumas opiniões muito específicas. E no fim, principalmente, parar para pensar bem como que eu vou falar isso, no fim, que ela retoma o fato de ele parecer muito com o pai, no começo era uma preocupação, no início era uma admiração, e no fim era uma tristeza. Ela falou aquilo que você parece com seu pai, não como um elogio, porque o pai dele era uma pessoa, sim, uma postura muito bonita, com um jeito muito bonito, uma pessoa imponente, mas ela falou aquilo sabendo exatamente, e sem ele se tocar disso, acho que ele levou como um elogio, mas como o público falando, porra, agora você virou um vilão, cara. Você podia ter escolhido outro caminho, mas não, você escolheu ser um vilão, agora bola pra frente. Então, acho que o meu principal destaque fica pro quanto a Tigers conseguiu representar para nós, público, em tão pouco tempo de tela. Eu acho, em tão poucas falas também, porque ela fala muito pouco. Ela mostra em uma fala o quanto ela se importa com ele e que ela daria um jeito de alimentar a avó, mas que ela queria que ele comesse para ele ir bem para o dia do prêmio dele, blá blá blá. Ela se mostra lá quando a Lucy Gray ela ganha os Jogos Horazes e ela tá lá para acompanhar ele, para comemorar com ele. Ela dá o suporte que ele precisa quando ele chega mal, porque ele foi colocado dentro da arena para salvar o amigo dele. E ao mesmo tempo, ela aparece, né? São várias situações em que ela aparece, mas ao mesmo tempo tem um flash na minha cara. Mas ao mesmo tempo, Sorry. ela tem pouquíssimo tempo de tela, né? São várias cenas, mas é assim, um tiquinho, outro tiquinho que aparece. E isso, pô, pra mim é de um personagem bem escrito e de uma atriz que mandou muito bem. Né? Bom, caraca, já deu 1h12 de gravação, cara. Isso rendeu e foi rápido, né? O que vocês acharam? Eu achei que tá bom. Posso falar mais, quer? Querer eu quero, porém a gente tem a nossa diretiva aí de que eu combinei com o seu Silvio que eu não ia mais ficar deixando passar muito de 1 hora, porque os primeiros overview eu dava 3 horas de conteúdo, e aí ninguém Ah. aguenta. Não, acho que o dia que a gente É. gravou com o Jay sobre RPG, deve ter dado umas 4 horas de conteúdo liso. Em RPG ou eu não vou lembrar o nome da série agora, mas é uma série de RPG baseada num RPG real, tem no Amazon Prime. Mas deu 4 horas de conteúdo, então assim, eu prometi que eu não ia deixar passar muito, né? Então, pessoal, considerações finais. O que vocês esperavam? O que vocês receberam? O que vocês esperam daqui pra frente? Maria, pode começar. Ai, eu realmente fui com aquela expectativa de continuar o legado dos Jogos Vorazes, que ia ter os Jogos Vorazes e tal.
quebrou a minha expectativa essa construção de personagem, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu sempre reclamo nos filmes. Então, eh, ele me deu, né, o filme me deu algo a mais, algo que eu queria ver e o que eu não esperava ver. Então, foi muito positivo, então saí do filme com, né, gostei e realmente queria um próximo filme, né, qual vai ser o próximo, personagem a ser explorado, né, enfim. E também reviver a questão da saga que eu acompanhei anos atrás. Então, realmente, quem não viu ainda, vale a pena. Não precisa ver os 4 filmes ali, né. Então, se você quiser rever, vai voltar aquela, né, vai te relembrar de por que você gostava de Jogos Vorazes, enfim. Mas vale super a pena, realmente, o pessoal não tá lotando o cinema à toa. Então, realmente, é porque é um filme bom, é um filme bem construído e, né, é uma evolução dos outros filmes, tá cada vez melhor. Então, uma avaliação super positiva do novo Jogos Vorazes. Maravilha, Xion, meu valor preferido. Brincadeira, brincadeira, manda ver. Bom, eu como fã da franquia, né, fui também com uma expectativa alta. Vou dizer que foi um pouco abaixo do que eu esperava, mas é porque realmente, como eu falei, a gente estava acostumado com ação e mais ação o tempo todo, tanto nos livros quanto nos filmes. Mesmo em meio à construção dos personagens nos outros, né? Você tinha ação também, você tinha coisas acontecendo no entorno, ao mesmo tempo que você passava a conhecer os personagens. Então, realmente, isso foi uma mudança, né, bem considerativa. É, mas, como eu disse, foi bem construído, você teve os jogos. Para quem não assistiu, você tem a construção do que são os jogos, do porquê eles existem, é, como eles são feitos, para que eles são feitos, para quem eles são feitos. Essa é o principal ponto, eu acho, da franquia, né? E o Snow usa muito essa questão nos jogos, quando ele fala no final num trecho do primeiro filme, ele chega e pergunta pro idealizador dos jogos, que é quem está no lugar da Viola, né, da Gal, em que ele pega e pergunta para ele, você sabe, a Viola pergunta isso várias vezes, né, pra ele. Você sabe pra que existem os jogos e por que tem um vencedor? Aí o cara dá a mesma resposta que o Snow deu, né? Ah, é pra mostrar, controlar os distritos, pra relembrar das coisas e tudo mais, né? E o Snow pega e fala assim, aí ele dá aquela aula, né, de quem controla massas e fala assim: não, a gente tem um vencedor para que você tenha esperança. Esperança, na medida certa, é algo controlável e que você consegue entrar na mente das pessoas. Esperança, numa medida muito grande, para nós se torna um perigo e uma arma para eles. Então você tem toda essa construção muito forte, assim, e. E, pô, na hora que o Flickerman cria a frase, né? Eu não sei se sorte existe, mas se ela existir, eu espero que ela esteja a seu favor. E o filho da mãe do Snow depois torna isso o lema dos Jogos Vorazes. Porque o lema dos filmes é basicamente isso: bons Jogos Vorazes, em referência a quando eles passavam na catraca, né? Passava na catraca e soltava aquela frase, né? Ah, bons jogos, bons jogos. Então, isso virou o lema: bons Jogos Vorazes e que a sorte esteja sempre ao seu favor. Que a força esteja com você. Quando você. Eu, sinceramente, quase comecei a cantar aqui, porque na hora que você falou que o Snow chegou pro idealizador dos jogos e perguntou, na minha cabeça, começou a tocar.
Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar. Na minha cabeça foi insta essa frase. Mas é isso, não sei se você terminou, desculpa se eu te interrompi. Terminei. Então tá. Cara, eu fiquei surpreso, eu como com o menor background possível de nós três aqui, eu me surpreendi muito com o filme, achei que seria um... Sinceramente, achei que seria um drama adolescente. Eu tinha preconceitos sobre a franquia, portanto fui com o pé muito atrás e me surpreendi bastante. Me surpreendi quanto ao início, né, sobre abordar a questão da fome, a questão da guerra e o quanto isso afeta a vida das pessoas. Fiquei surpreso com a, a forma aberta com que as críticas da sociedade são feitas. Eu acho que toda boa produção tem que ter uma crítica relevante hoje em dia. Se você não tiver uma crítica, é uma coisa meio sem sentido. E eu não estou dizendo aqui de não, tem que ter, então, tipo assim, se não tiver uma merda ou você tem que forçar para ter. E, cara, no filme de comédia, você não vai querer ver uma crítica social explícita, né? Mas, querendo ou não, pessoal, não sei se vocês sabem, mas filme de super-herói, filme de comédia também tem crítica, tá? Só que esse filme em si, a alegria que eles traziam dentro da crítica é aquilo que eu falei uma vez no último episódio do Overview sobre Gen V. Que é, às vezes, a crítica até não vai chegar no ouvido de quem tem que ser criticado, ou de quem a carapuça serve, e a pessoa não vai nem se ligar. Isso pra mim é uma crítica bem feita. E eu acho que Jogos Vorazes traz bem isso. Me surpreendi porque eu adoro a construção de um personagem lazarento desgraçado, né? Daquele personagem assim, do mal mesmo, que você olha e fala, cara, eu quero pegar a pessoa e enfiar a cabeça na privada da descarga. Mas eu quero saber como é que ela ficou assim. Porque se ele só for assim porque ele é assim, ele é um vilão do Scooby-Doo, tipo, quero ser mal. Entendeu? Eu quero ser mauzão, haha. Mas quando você tem uma história, quando você humaniza aquele demônio que você está assistindo, você traz para perto um público novo, um público que talvez não conhecesse ou não gostasse ou tivesse preconceitos como eu tinha. Assim como o Thanos fez muita gente começar a gostar de super-heróis, provavelmente o Snow vai fazer muita gente começar a consumir conteúdo de Jogos Vorazes. Então, é um filme sim muito bom. Ele tem algumas falhas bem, bem claras também, mas como eu disse, não dá para acertar sempre. E às vezes algumas escolhas são feitas para tentar alcançar um objetivo, às vezes elas alcançam, às vezes não. Como foi o caso da enrolação, às vezes, daquela relação da Lucy Gray para mostrar o quanto ela é importante para ele. Eu acho que você podia mostrar isso em menos tempo. Porém, no fim, eu acho que é um filme que sim vale muito a pena ver, você conhecendo ou não. Você conhecendo, óbvio, você vai se divertir muito mais, né? Tipo, a mesma coisa que assistir o Mandaloriano. Cara, você vai conseguir assistir o Mandaloriano sem entender nada de Star Wars. Você vai começar a assistir ali. Só que se você souber a referência por trás de uma nave, uma nave construída em Naboo, da cor da nave ser prateada ou amarela, você vai tipo, aproveitar muito mais. Então, para qualquer um que gosta de filmes que tenham ação, que tenham uma história por trás, você que gosta de um bom vilão, você que gosta de uma boa protagonista como a Lucy Gray, você vai gostar do filme. Então, por mim, vão ao cinema, assistam, vale muito seu ingresso. Eu vou ficando por aqui também. Vocês querem adicionar alguma coisa a mais? O Sean, pelo jeito que é, que ele fez com a mãozinha aqui no Meet. Então, Tio, deixa eu falar, tio. pode falar, tio. Pode ir no banheiro, É... pode ir no banheiro. Não, não era isso, desculpa. Não, eu comecei o raciocínio, daí eu me perdi no meio e não coloquei um ponto que eu queria colocar. Daí quando você falou da crítica, né? Eu tinha até comentado antes sobre essa questão de que esse filme não tinha perdido um dos principais focos que os outros filmes traziam, que era a crítica midiática. E eu acho que Aham. esse ponto é o que mais me pega e o que me faz gostar muito de Jogos Vorazes. E eu acho que a Suzane constrói muito bem essa crítica em relação à mídia e em relação a até que ponto todos estão a favor de explorar em troca de audiência e entretenimento. E até que ponto as pessoas se dispõem a consumir
né? Em troca de entretenimento. E principalmente nesse filme especificamente, isso fica muito claro quando eles colocam assim, nossa, nós estamos perdendo a audiência. Então, ou seja, é, o só colocar, claro, o povo adora uma desgraça, mas o só colocar lá o se matar por se matar já não estava satisfazendo, entendeu? Então, eles criaram uma forma de fazer com que as pessoas simpatizassem com Uhum. alguém a ponto de querer ver as outras mortas a favor daquela que eles simpatizaram, Pesado pra caralho, né, cara? Meu entendeu? Deus do céu. Isso fica muito forte depois, né? Então esse filme constrói isso, deixa isso escancarado quando falam isso. Não, porque nós precisamos fazer com que as pessoas simpatizem com os participantes, com algum participante. Então vocês daqui da capital vão ser mentores deles para fazer com que as pessoas se sintam assim, empáticas com quem está ali. E isso fica. E isso depois tem um reflexo muito forte quando, quando na primeira vez que Katniss aparece, né? O Hammett, que é o mentor dela naqueles jogos, pega e fala: o Pita, que é o cara do distrito que estava indo com ela, sabe o que ele tá fazendo, porque ele tá sendo simpático. Já você fica com a faca que é melhor para você, entendeu? E isso gruda muito, assim. E depois, MD, você vai tomar spoiler aqui, já tomou um monte mesmo. Não dá nada não. E daí, o que acontece? Nesse filme eles estão em jaulas, né? Eles estão numa jaula ali, como se fosse num zoológico, para que as pessoas fossem ver os participantes. No da Katniss, eles já estão num show, eles sobem no palco, eles dão entrevistas, eles falam, não, porque eu tô forte e preparado, votem em mim, doem pra mim, entendeu? A Katniss tá com um vestidão que ela gira e pega fogo e todo mundo fica, nossa, que maravilhosa, entendeu? E o Pita vem e faz cena com o Caesar, é porque eu tô cheiroso, é porque você mora na capital há mais tempo, então você é mais cheiroso do que eu, sabe? E eles criam toda uma cena para que o público passe a simpatizar com um ou com o outro, entendeu? Então, essa questão me pega muito, me pega muito. E a gente vê isso em reality shows, né? Que, claro, as pessoas não se matam de forma propriamente dita, né? Mas elas se matam moralmente, muitas vezes, né? Sendo canceladas por aí, né? Beijo, Carol com K. Mas. Exato, eu pensei Uhum. nela também. Beijo. Mas a gente pode trazer para outras situações, né? Como, por exemplo, agora, com toda a situação que está acontecendo na faixa de Gaza e tudo mais, a gente vê o povo se degladiando porque um lado simpatiza mais com o outro e aquilo se torna uma coisa midiática gigantesca e as pessoas exploram isso, entendeu? E você para pensar o quanto isso é absurdo e o quanto a Suzane explora essa questão é, do ser humano ter essa coisa dentro dele de Animalesco tipo, mesmo, né? exato, sabe? Não, porque eu gosto mais dessa pessoa, então que a outra morra, entendeu? Eu não tô nem aí se a pessoa que eu gosto, que eu simpatizei, né, sobreviver, eu não tô nem aí pras outras, entendeu? Então essa crítica eu acho muito forte e eu gostei muito porque não perdeu essa essência. E era isso que eu queria falar pra encerrar. Porra, você esqueceu um negócio grande mesmo. Que bom que a gente lembrou. Que foi uma coisa. Não, não tô zoando, não, tô falando sério. É sem meme mesmo. Porque é uma coisa importante nessa crítica da mídia. Agora eu entendi o que você falou, que eu te lembrei. Maria, se quiser fazer mais alguma adição, e por favor, fazer o merchan básico das suas redes sociais, onde você escreve seus textos. Não deem hate, porque a opinião do amiguinho é diferente, tá, pessoal? Se alguém não gostou do filme, você não pode ir lá e ficar xingando a pessoa no privado, por favor, obrigado. Senão nós vamos É, te mandar pra arena. É, isso aí. isso aí. Não, não vai ter drinks na arena. Nós vamos mandar água pra você na arena. Vamos jogar. Não, eu acho que é realmente essa questão da crítica torna os Jogos Vorazes algo muito legal.
e ousado também, né? Porque a gente tá ali nessa era de todo mundo está com medo de ser cancelado em algum momento. Sim, E eles colocam ali uma crítica realmente importante. Vi pessoas falando que Jogos Vorazes é muito de adolescente e tal. Eu discordo completamente, porque realmente é uma crítica que muitas vezes algumas pessoas não vão entender ou não vão pescar ali, né? Mas a crítica tá ali. Então, foi o que a gente falou mesmo. sim. E, né, sobre meu blog, eu escrevo pro blog Pipoca, com 2 P no segundo P, no pipoca.com, com 2 P no segundo P. E a gente sempre faz listas lá, críticas, antes do filme lançar. Então, antes do filme lançar, você já sabe se ele é bom, ruim, se vale a pena ir lá ver. E pode seguir a gente nas redes sociais também, @blogpipoca. Com dois E é isso, P's muito obrigada. Com 2 P's no No segundo P. segundo pé. no segundo P. Exatamente. É isso aí, pessoal. Já ficando por aqui. Show. Muito obrigado por ter participado. Maria, você também. É sempre bom ter vocês comigo aqui. Esse foi mais um overview. A gente bateu aí quase 1h30 de programa. Vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Um beijo. Beijo, galera. Até a próxima. Beijo.